Demora, começou. Começou. Tudo bem. O senhor quer fazer a prece, Roberto? Hoje não tem página para ler, não. Tem uma página aqui, você tem a página aí então para se eu ler? ler, não. Então se eu ler, faz a prece, tudo bem. Então vamos lá, o livro Psil, de Adeilson Salles. O amor é tão complexo em sua essência que não se pode retê-lo, é preciso dar para ter. Para ter amor é preciso dar amor. É algo paradoxal, não dá para ter sem ceder. O homem é assim, só é possível enxergá-lo na felicidade das personagens que amamos. É loucura querê-lo só para si, pois o mesmo não é nosso, mas dos outros. Só o amor dos outros pode ser nosso. O amor dos outros é nosso, mas as pessoas não nos pertencem. O amor vai nutrindo a nossa alma, vai dando-nos o brilho da vida. Quanto mais o amor se dá, maior amor se tem. Fechando os nossos olhos, vamos pedir ao nosso amigo Mestre Jesus que receba a nossa irmã Delma, abraça, acaricia o peito, que seus parentes e amigos sejam consolados pela falta que ela fará, e todos aqueles que vibraram por ela, mentalizaram sua recuperação, que ela se sinta recuperada no plano espiritual. Todos aqueles que pediram por ela, continuem pedindo, para que ela no plano espiritual receba todo o carinho, todo o amor, tudo aquilo de bom que ela bem merece. Jesus amado, abençoa-nos, a nós aqui presentes, a eles que ainda chegarão, e a todos nós que iremos participar do estudo na noite de hoje. Nosso estudo seja de tranquilidade, de paz, nós consigamos realmente absorver o que nosso irmão Afrânio nos trará, colocar em prática no nosso dia a dia, divulgar a nossa doutrina e divulgar a Ti, Senhor, dentro das condições que temos conhecimento, mas que não usemos o proselitismo, a empolgação de falar de Ti, Jesus. Venhamos realmente Te declarar a todos com simplicidade, com dignidade, para que todos possam entender melhor quem faz, melhor do que é a nossa doutrina. Fica conosco, Jesus. Abençoa-nos, abençoa todos os desencarnados e todos os nossos irmãos em grande agonia. Fica conosco até o final do nosso estudo, Senhor. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita luz, muita paz, por favor. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, né? Que a nossa irmã Delma receba o melhor, né? Nesse momento de transição. Bom, a Elisa, seu Roberto, ela teve um probleminha, né? Ela disse talvez se atrasasse, talvez nem sei se ela vai conseguir vir, mas vai fazer o possível. Por enquanto só temos nós dois, né? Vamos continuar, né? Vamos dar continuidade. Vamos continuar nosso estudo, levando da melhor maneira. A página 292, né, Frank? No livro antigo, não, no meu 291, de saúde refeita. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Frank. Boa noite, Roberto. Em que parágrafo nós paramos? O Consuelo, boa noite. Tudo de bom para você. Obrigada, senhor também.
de saúde refeita antes de qualquer deliberação. Paramos nessa parte. Nesse parágrafo. Consuelo, página 291, meu livro e o livro do Afrânio. Não sei de quando é o seu livro. É igual do Afrânio. É igual? É. Bom, então, nós temos aí no início logo da página 291. Vamos lá. O senhor vai ler? Leia. Então, tudo bem. Então, deixa eu fazer um making-off, né? Vamos fazer o making-off. O Saulo, né, foi para a Casa do Caminho, né, ficou lá, viu como estava diferente, né, com as mudanças que houveram, né, que não gostou muito do que viu, comentou com Pedro, e Pedro falou também das dificuldades que tinham aumentado na Casa do Caminho, principalmente em relação ao Tiago, né? Quer dizer, foi explicado tudo isso aí, e agora, né, o Saulo vai dar uma volta, né? Já repousou, já está se sentindo melhor, vai dar uma volta e vai procurar rever, né, onde ele acha que ainda tem algum amigo em Jerusalém, né? Então é por aí que nós vamos começar, tá? Para eles aí. Vai dar para ver, Elisa? Boa noite, grupo. Desculpe o atraso. Nada. Eu ainda não tenho helicóptero, entendeu? Dessa vez passa, viu? Eu queria até ter um dinheirinho para comprar um, mas... Ela tem um jatinho, ela ainda não tem um helicóptero. Nem jatinho. O jatinho é mais difícil de estacionar. Eu jatinho, não tenho mais. Vamos levar em consideração que essa lamentação toda da nossa irmã, que ela passou na porta do Rock in Rio, mas não teve condição de entrar. Quem me dera que fosse isso. O trânsito que eu peguei hoje. Imagina. A minha filha do Recreio, que mora no Recreio, nem veio aqui hoje. Ela tinha vir às sextas-feiras e dormi de sexta para sábado. Nem isso ela conseguiu. Eu vou solucionar teu problema, Elisa. Eu vou te emprestar aquele meu helicóptero daquela fotografia. Tá bom? Vou tirar o brevê, pode deixar. Então, ela é uma escola, realmente. Bom, era. Bom, Elisa, então já que você chegou, o senhor Roberto ia começar, mas nós não começamos ainda. Estamos naquele capítulo, naquele parágrafo de saúde refeita, não é isso? Sim, saúde refeita começa daí mesmo, né? Então, pode começar. De saúde refeita antes de qualquer deliberação sobre o novo caminho a tomar. O moço tarcense desejou rever Jerusalém no impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugeriam tantas lembranças cariciosas. Visitou o templo, experimentando o contraste das emoções. Não se animou a penetrar no Sinédrio, mas procurou, ansioso, a sinagoga dos sicilianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Entretanto, mesmo ali, onde se reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra. Apenas alguns conhecidos de sua família apertaram-lhe a mão secamente, evitando-lhe a companhia de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigiram-lhe perguntas, com sorrisos escarninhos. Sua conversão às portas de Damasco era glosada com ditérios acerados e deprimentes. Já imaginaram chegar aqui para vocês agora e falar, não sou mais espírita. Sou, sei lá. Hein?
Eu vou rir, não sei os outros, Aí, mas eu vou rir. começou, seu Roberto. Eu quero dar um exemplo, tá vendo só como é que são as coisas? Começou. Tá? Ela não permite nem que você dê o exemplo. Né? Que eu penso isso aí, né? Mas é isso aí, né? E veja bem, a gente está brincando aqui, mas chegar alguém aqui e falar, olha, eu desisti, não sou mais espírita, sou evangélico, eu sou católico, eu sou budista. Assim como já vi alguns aí, não, agora eu sou espiritualista e tal. Eu não sei, eu acho que né, realmente a gente não deve criticar, aceitar e continuar a amizade, né? Porque se é realmente amigo, essas coisas têm que ser vencidas. Mas existe uma É um palavra. direito seu não querer ser mais espírita, né? Olha, seu Roberto, já está querendo que eu saia, tá vendo? Mas tudo bem, não pedi que não veio, tá. Não, agora eu estou falando sério, não estou mais Você já está vendo que se isso acontecer no período de propaganda jurídica, tu vai sofrer uma pressão muito grande. Antes eu estava brincando, agora eu estou falando sério. Que nem aquele Cal, né? Aquele Cal. Ele decidiu que ele não quer, a gente tem que entender que ele não quer. Mas ele também não precisa sair por aí falando as coisas que ele fala. Infelizmente ele se chateou lá com alguma coisa realmente, né? E tudo bem. Um dia ele ainda vai abrir os olhos, porque ele é um cara realmente brilhante, tá? Brilhante. Uhum. Mas existe uma palavrinha nesse meio aí que não existe amizade quando essa palavra existe, viu? Se chama fanatismo. Em qualquer coisa que existiu fanatismo, né? O que é o fanatismo? É uma paixão exacerbada, que é assim que falam, né? Exacerbada. Fala devagar. Exacerbada. 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 Não tem R. Exacerbada. Exacerbada, isso? Venceu. Na hora certa. Eu te falei que é a minha primeira vez no idioma português, que antes eu era índio, né? Antes eu era índio, não existiam essas palavras na minha tribo. Então, a gente pega o livro dos Espíritos, vai lá na pergunta 911, se não me engano, né, que é sobre essa questão da paixão, é tudo que se acrescenta. Só que isso vai tomando um rumo que hoje o mundo, não só o Brasil, nós vivemos um dilema terrível devido a isso. Há um fanatismo, né, em tudo. Em tudo. A gente pensa, político, não é só político, não. Na religião, né, no futebol, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Por quê? Né? Sempre foi assim. Né? O grupo mais forte se utiliza dessas técnicas, olha, até técnica de massificação, que nós conhecemos pelo nome atual hoje. É um controle, né? Quer dizer, Saulo achou, veja bem, os cilicianos, a Cilícia era hoje é a Turquia, né? Antigamente era a Cilícia, um pedaço da Turquia, o Paulo era turco, se fosse hoje, né? Ele achou que pelo menos o pessoal de lá iam respeitar a sua decisão, talvez, né? Mas não aceito. O fanatismo está acima disso tudo. É uma coisa muito... E nós temos que ver se nós temos algo em nós que está ultrapassando o normal e uma correção, né? Vou tentar corrigir, porque realmente atrapalha demais a vida. E cria situações horríveis, né? Nós estamos vendo aí. O Saulo, tudo bem, abandonou lá o judaísmo. Mas peraí. Vire-se. Vai viver essa nova vida. Pronto. Vambora? Não seria algum sortilégio dos feiticeiros do caminho? Diziam uns. Não seria Demétrio que se vestira de Cristo e lhe deslumbrara os olhos doentes e fatigados? Interrogavam outros. Tadinho. Percebeu as ironias de que era objeto. Tratavam-no como demente. Foi aí
que, sem sopitar a impulsividade do coração honesto, subiu ousadamente em um estrado e falou com orgulho. Ia ser difícil ele não falar nada, né? Vamos ver aí, o que ele vai falar. Irmãos da Cilícia, estáis enganados. Não sou louco. Não buscais ardir-me, porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Pronto. Então a gente está vendo, nós comentamos na semana passada sobre essa questão da mudança, né? A maioria de nós, inclusive no meio espírita, acha que Saulo viu Jesus na entrada lá da porta de Damasco, caiu do camelo, que queres de mim, Senhor? E pronto. A partir dali, o homem era cristão, era esse e aquilo. E nós estamos vendo que ele vem quebrando a cara. Ele quer ser mesmo, não desistiu do propósito, mas também é aquela história que ele vai falar em uma das cartas, né? O homem velho. Mas o homem velho ainda estava muito forte. 3 anos no deserto foi muito pouco para o homem velho, né? Da vaga, da vez para o homem novo, né? Muito pouco mesmo. Então ele sentiu uma situação, né, constrangedora. Não, peraí. Quer dizer, ele sabia que só Estevão conseguiu, né, no diálogo não, né, naquela disputa que Estevão não queria, né, fala, né, ganhar, né, a oratória, né, o debate, hoje é debate. Né? Então ele falou logo aí, conheço muito bem vocês, e aí, vocês não me ousam falar comigo porque Saulo falou alto pra caramba nesse momento. O velho Saulo. Tá? Mas daqui a pouco vamos ver o que vai acontecer, né? Alguém quer comentar? Não, nós estamos vendo aí que aquele ditadinho da vovó, aqui se faz, está acontecendo, né? Ué. Ele está passando pelas provas para ver se realmente ele vai suportar a nova posição. Exatamente. Agora, daqui para frente, é que nós vamos ver se isso vai ser verdade mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Estabeleceu-se luta imediata. Velhos amigos vociferavam impropérios. Os mais ponderados cercavam-no como se o fizessem a um doente e pediram-lhe que se calasse. Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo, conseguiu dominar-se e retirou-se. Em plena via pública, sentia-se assaltado por ideias escaldantes. Não seria melhor combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos, era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno, não tivera a coragem de perseguir-lhe os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude de reparação, encabeçando o movimento em contrário? Havia de encontrar alguns amigos que se lhe associassem a um esforço ardente. Com esse gesto, auxiliaria o próprio irmão na sua tarefa dignificante em prol dos necessitados. Teve uma recaída, né? Digamos assim, né? Estava convalescente e tal, mas o remédio parou o efeito do remédio, né? Ficou fraco. A dose está fraca. Você vê que nesse momento passa isso tudo pela cabeça dele. Mas na realidade ele já era outro homem, mas ainda teve essa recaída, assim como de vez em quando vai ter outras, né? Essa questão de mudança, né? Nós podemos calcular que precisamos de muitas reencarnações para mudanças. E isso
né? Ele teve muita vontade mesmo, muita vontade, muita disposição, conseguiu essa mudança nessa reencarnação. Mas depois de muito trabalho mesmo, não foi mole não. E é interessante isso, né? Que Jesus deixa que aconteça essas provas para o indivíduo, é para testar mesmo a sua fortaleza, né? Testar a sua fidelidade, né? Quer dizer, ele já queria formar um grupo lá, né? Olha só, né? E vamos encarar lá os judeus, lá, os fariseus, lá no Sinédrio, vamos à luta, vamos à luta. E ainda há pouco Pedro tinha falado algumas coisas para ele, né? O próprio Tiago estava, né? Tinha mudado muito para segurar a onda da Casa do Caminho. Se não houvesse judaísmo, infelizmente, dentro da Casa do Caminho, naquele momento, vocês teriam já acabado com a Casa do Caminho. Vamos lá, né? Quem quiser falar, pode falar, gente. Fascinado com tais perspectivas, penetrou no templo famoso, recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude. O movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora. Instintivamente, aproximou-se do local onde Estevão sucumbira. Lembrou a cena dolorosa, detalhe por detalhe. Penosa angústia assomava-se-lhe ao coração. Orou com fervor ao Cristo. Entrou na sala onde estivera sós com Abigail, ao ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho. Compreendia, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara em extremos. Cada palavra do moribundo ressoava-lhe agora extremamente nos ouvidos. A elevação de Estevão fascinava-o. O pregador do caminho havia se imolado por Jesus. Por que não fazê-lo também? Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos, para que a lição do mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarcense mergulhava-se em preces fervorosas. Suplicava a inspiração do Cristo para seus novos caminhos. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente ao seu lado, falando-lhe com inefável ternura. Retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto testemunho. Olha só, aqui nessa questão aqui, né, exteriorizando as faculdades espirituais, né? Ele tinha uma mediunidade, né, que antigamente, antes da conversão, devia ser mais, né, intuitiva ou inspirada, né? Agora ele já está alcançando a vidência. E nós sabemos que aquelas cartas todas que ele escreveu, nós vamos ver lá na frente, foram todas inspiradas, todas. E ele sozinho, não era somente ele sozinho que recebia aquelas cartas do alto. Era um grupo. Sempre ele vai estar com alguns médios, né? E o mais interessante disso que nós vamos ver tem muito a ver com a doutrina espírita também. No caso, Kardec praticamente se usou as médiuns, né? Foram as duas irmãs, a Carolina e a Julie Baldin, né? A irmã Stufo e a Ruth, né? A Ruth, que eu não me lembro o sobrenome. Duas meninas, uma quase, né? A Ruth tinha 20 anos, e a irmã, que era um pouquinho mais velha, tinha 22. As duas meninas, 14 e 16 anos. Né? Kardec se utilizou dessas médios, meninas novas, e Paulo
também vai ser utilizado de médios, a maioria, não todos, também garotos novos. Aí a gente pensa, o que será isso, né? A gente pode imaginar o seguinte, que, né, essas pessoas mais novas, a cabecinha está mais fresca, está, né, mais tranquilo, está mais em paz. Às vezes ainda não teve, não começou aquelas provações mais pesadas, quer dizer, estão mais aptos, nesse caso dessas mensagens muito importantes, a receber do alto, quer dizer, foram preparados a receber do alto as mensagens e conseguir colocar mais, né, na íntegra mesmo, né? Sem muita intervenção do médium, né? Nós já estamos nesse livro dos médiuns. É muito interessante isso, muito interessante mesmo. E agora ver, o médium já, assim, lógico, o Chico foi, o Divaldo, né, a mediunidade foi durante muitos e muitos anos, mas aquela, digamos assim, o Chico teve uma fase mediúnica que era a potência dos livros, digamos, aquela fase mediúnica, né? Ela vai dos anos de 30 e poucos, né? 31, 32, até 80 e pouco. Depois já dá uma. Divaldo também. Divaldo hoje lança um livro, lança outro também. O próprio Raul Teixeira. A gente vai vendo, esses detalhes, né? Que a mediunidade tem muito a ver com o corpo físico, né? Realmente faz parte. Alguém quer comentar? Então vamos ver quem é esse espírito luminoso agora. Sob o palio de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado. Embora a posição transcendental de sua assistência invisível, embora a posição transcendental de sua assistência invisível, Saulo naturalmente cuidou que era o próprio Cristo, o autor da carinhosa advertência, e fundamente impressionado, demandou à Igreja do Caminho, informando a Simão Pedro que ocorrera. Entretanto, acabou dizendo ao generoso... Oi? Não, fez o correto. Falou? Ele fez o correto, fugiu para a Igreja do Caminho, correu para lá, né? Acertadamente. Não está seguindo o conselho do Espírito, do Estevão. Ele achou que era o Cristo. E depois foi para o lugar correto, nós vamos ver o que Pedro vai falar para ele agora, tá? A aula que Pedro está dando para todos nós. Vamos lá. Entretanto, acabou dizendo ao generoso apóstolo que o ouvia admirado. Não devo ocultar que intencionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do mestre, restabelecer a verdade em sua feição integral. Enquanto este pescador escutava em silêncio, como a reforçar a Seu Roberto? Oi. As pedradas da minha ignorância. Não, que a Elisa deu uma falhada, né, Elisa? Deu uma falhada. Mas tudo bem. Né? Quer dizer, é igual nós. Quer que eu leia de novo? Não. Está todo mundo com o livro na mão, né? Então é igual nós, né? A gente quer criar, tá? Os motivos que estão nos levando a determinada decisão. Né? Então, poxa, tá vendo? Pô, eu não fui eu. Estevão se entregou ao sacrifício, porque eu não vou me entregar, etc, né? Mas aí, Pedro, olha, quem diria, hein? Pedro, o Emmanuel nos traz esse Pedro aí diferente daquele que nós vemos lá
Vimos no Evangelho e vemos no Atos dos Apóstolos. No Atos dos Aquele Apóstolos, que Pedro negou só Jesus crê. 3 vezes? Né? No Atos dos Apóstolos, ele só vai crescer mesmo naquele sonho que ele tem, né? Sobre as comidas impuras, tá? Isso está lá na frente. Isso no Atos dos Apóstolos. Aqui nós já estamos vendo que Pedro cresceu demais nesse pouco tempo. Demais mesmo. Aquele negar o mestre 3 vezes foi realmente algo que o fez. Em vez de ele entrar em estado depressivo, né? Vamos lá? Alguém quer falar? Não, Saulo, replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência da vida, embora não tenha capacidade e inteligência semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Ó, Aqui. isso aí foi uma lição terrível, enorme para qualquer um de nós. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Tudo que nós fazemos, tudo, né, na nossa vida, que seja na vida comum, seja na vida espiritual, nós não somos maior que o mestre. E, puxa, aquele lá é o Afrânio, um médium, tem uma capacidade. Aquela lá é a Consuelo, uma oradora que Nossa Senhora, até os anjos vêm escutá-la. Uhum. Né? Não, tudo parte, né? Primeiro de Deus, depois do seu discípulo maior que veio para cá para nos ensinar. Então, o discípulo não pode ser maior que o mestre. Nós não vamos conseguir. O próprio Jesus falava: não vim aqui senão fazer a vontade do Pai. Não era maior que o Pai, nunca foi, nunca se sentiu maior que o Pai. E é um exemplo. Vamos lá? Vamos lá. Me perdi aqui, peraí. Aqui mesmo em Jerusalém. Aqui mesmo em Jerusalém, vimos que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor. E nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas, em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Olha só um instantinho, você pulou uma linha lá em cima, que vimos Judas cair Peraí, numa então cidade vamos igual a essa. voltar. Não precisa ler não. Eu já estou comentando. Aqui mesmo em Jerusalém, vimos Judas cair numa cidade igual a essa. Vou ler. Aqui mesmo, em Jerusalém, vemos Judas cair numa cilada igual a essa. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Tá, vamos ver por quê, né? Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes vimos-lo altercar, impaciente pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor de seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo, nas meditações de agora, que ele não pôde compreender o Evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós. Peraí, Douglas.
a todos nós que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo a inquietação fê-lo perder a oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Por quê? O que é que Pedro está falando? O discípulo não pode ser maior que o mestre. E Judas, nesse momento aí, ele quis ser maior que Jesus. Ele achou Jesus muito calmo, muito tranquilo. Poxa. Muito calmo, muito tranquilo, né? E quis agir por conta própria. Né? Estava acostumado a um tipo. Ele achou, que nem os outros judeus achavam, né? Que o poder vem do dinheiro, da posição, e quis adiantar o processo. Por isso que Pedro fala, ele foi mais infeliz do que perverso. E, quer dizer, ele quis se colocar assim, né? E olha só o que ele causou. Né? O próprio Saulo, querendo colocar agora nessa situação aí, vai criar, em vez de criar um movimento a favor de Jesus, ele vai trazer toda a perseguição de novo que ele criou, vai trazer de volta aos cristãos. Pode até acabar com tudo. Olha a inteligência de Pedro, hein? A sabedoria, aliás, a sabedoria de Pedro. É a sabedoria que ele tá jogando com muita sabedoria, com um argumento extremamente perfeito e convincente. Exatamente. Né? Como mudou muito o Pedro, bem né? meditado e muito bem colocado. Saulo via assombrado aquelas considerações justas e o bondoso apóstolo continuava: Deus é a providência de todos. Ninguém está esquecido. Para que, a juízes melhores da situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas. Figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesses atrair para o mestre toda a cidade. E depois? Deverias e poderias responder por todos os que aderissem a teu esforço? A verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Como não te fosse possível atender a todos, em particular, acabarias execrado pela mesma forma. Se Jesus, que tudo pôde neste mundo sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, porque não poderemos esperar de nossa parte. A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete, mesmo porque o mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. Pedrão, hein? Pedrão, de novo, né? O mais, aqui está entrando até nessa questão aqui nós temos do proselitismo, né? Converter, e daí? Se o negócio se expandisse demais, como é que se atende a tanta gente? Isso a gente vê nós vimos muitas vezes lá no Maria Vaz, quando a gente falava que aquele pessoal que é na Croma, a maioria não ficava. Outros também vinham assistir palestras, assistir estudos, mas também não ficavam. Porque eram atraídos à casa. Mas a doutrina não os convertia. Então, eles ainda não estavam preparados para a doutrina. Então, nós fizemos lá, quem estava lá presente, nós, os outros, o correto, não interferir. Quem foi acreditado por lá teve a sua primeira semente. Quem ficou, ficou. Quem não ficou, a semente ainda não foi somente plantada. Quem ficou, que ela já começou a produzir a árvore, o fruto.
Então é isso aí. Não adianta. O próprio Jesus espera todo mundo chegar a ele na hora certa. E o que nós vemos hoje é isso aí. Quem está preparado? Qual de nós está preparado, né, para aceitar o Cristo? É aos poucos mesmo, é devagar, é um trabalho muito. Então, eu toda vez falando nesse filósofo, eu esqueço o nome do cara, o cara é maravilhoso, fora de série. Ele é de São Paulo, é professor lá da USP. Ele sempre fala, para mim, Jesus é tão forte que eu nunca o vi pela religião, o vejo pela filosofia, pelo modo que ele trabalha as pessoas. Quer dizer, ele não tem uma religião formada, mas ele é um dos maiores fãs de Jesus. Estou tentando me lembrar o nome dele, eu sei que é Barros, tem Barros no meio. Eu vou me lembrar, eu nunca vi isso. Eu vejo sempre, né, alguma coisa dele na internet, esqueço o nome do cara, não sei se é Clóvis de Barros, negócio assim. Então é isso aí. Na hora certa, a semente vai eclodir, que fala, né? Vai começar a subir o caule para fora da terra. Aqueles foram lá, foram plantados. E o modo que nosso amigo Saulo quer fazer é o modo que hoje é feito por aí tudo, né? Em cima mesmo, converter, mas aí as fórmulas, os métodos usados não estão convertendo ninguém. É uma troca, né? E não existe isso em relação ao Evangelho. Não há alguém que quer falar alguma coisa? Então vamos embora, Elisa. Convertido de Só uma coisinha, só uma coisinha no final que ele fala. A cada dia basta os seus trabalhos. Então, Jesus foi bem claro aí. O trabalho daquele dia é daquele dia. O do dia posterior não pode ser feito naquele dia. Não vai dar certo. Vai dar ruim. Né? Você não consegue começar a pintar um quadro, Elisa, pelo final, consegue? Esboço, né? Escolha de cores. Vai montando até que chega lá no final. Vamos lá. Vamos lá. Então, o convertido de Damasco. O convertido de Damasco estava surpreso e a mais não poder. Simão apresentava argumentos irretorquíveis. Sua inspiração assombrava-o. À vista do que ocorreu, prosseguiu o ex-pescador serenamente. Importa que te vás logo, que caia a noite. A luta iniciada na sinagoga dos Cilícios é muito mais importante que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procurem encarcerar-te. Além disso, a advertência recebida no templo não é de molde a procrastinarmos providências indispensáveis. Ele tinha que sair batido, né? Saulo concordou de boa mente com o alvitre. Poucas vezes na vida escutar observações tão sensatas. Pretende voltar à Cilícia? Disse Pedro com inflexão paternal. Já não tenho mais aonde ir, respondeu com resignado sorriso. Pois bem, partirás para Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. Pedro rapidinho despediu o rapaz, né? Porque no outro dia, com certeza, ia criar problema. O programa de Simão Pedro foi rigorosamente cumprido. À noite, quando Jerusalém se envolvia em grande silêncio, um cavaleiro humilde transpunha as portas da cidade na direção dos caminhos que conduziam ao grande porto palestinense.
Pode ir? Deixa eu só falar uma coisa, quando que a gente quiser, quem quiser ver depois, isso tudo está sendo falado aqui, todas as Bíblias, no final, tá? Que também passou aqui na cabeça, né? Tem todos esses detalhes. Tem essas cidades, nos seus lugares, com o nome da época. Aí é fácil, fácil a gente ter essa visão, né? De onde ele saiu, para onde ele foi. Tem as viagens de Paulo, toda a sua caminhada, as 3 viagens que são registradas, né? A 4ª viagem não é registrada, somente aqui nesse livro que tem. É muito legal, tá? Quem tem Bíblia em casa, geralmente é nas últimas folhas isso, tá? Tem a Palestina daquela época, as viagens de Paulo, vai mostrando um monte de coisa. É muito interessante a gente ver para gravar, né? Vai entender. Mesmo visualmente, a gente está na Cesareia. Por que Cesareia, né? Uma homenagem, né? Foi a cidade criada, né? Para homenagem ao César, né? Por um dos aqueles por o Herodes, o antigo Herodes, que depois veio o seu filho, né? Foi antes de Jesus, o Herodes, o Herodão, tá? O Herodão. Ele que, para dar de assim. Então, por isso que essa história é interessante. Quando Roma chegou lá e tomou conta daquela parte do Oriente, né? Herodes, inteligente, pensou: pô, eu não posso com esses homens, brigar com eles jamais, mas também não quero ser escravo deles. Então, quando você não pode com o inimigo, junte-se a eles. Herodes começou a fazer um monte de coisa, né, para agradar o César e construiu essa cidade, Cesareia, para agradar o César. Devido a isso, tá, ele conseguiu algumas coisas favoráveis ao judaísmo com o César. Aquela questão de respeitar o Shabat, né, que é o sábado, e outras normas mais, ou seja, a religião. Apesar que os romanos não gostavam de se meter em religião de ninguém, mas aos judeus, eles ainda faziam guarda lá ao redor do Sinédrio, né? A Torre Antônia, até isso também, onde era a Torre Antônia, lá em Jerusalém, tá? Tem nesses mapas. Era ao lado ali do Sinédrio, do templo, quer dizer, eles também faziam até guarda e deixavam o pau comer entre os judeus. Os judeus, o Sinédrio também tinha seus guardas, os romanos não se comprometiam com eles, a não ser que eles também ultrapassassem seus limites. Então, é interessante, viu? Quem tiver esses mapas aí, depois, uma hora que tiver de bobeira, dá uma olhadinha para entender o que está acontecendo, né? Isso aqui se passa lá, né? Todo o Evangelho, toda a Bíblia se passa lá. Se fosse aqui no Brasil, hein? Não ia dar certo. Alguém quer falar? Consuelo hoje está calada. Mas eu estou aqui, estou ouvindo. Eu acho que você estava com esse viajou, foi lá em Jerusalém agora, deu uma olhada, né? Tipo, pelo alto, né? Imaginou ali no Muro das Lamentações, né? Né? Não, sabe o que eu estava imaginando? O filme The Chosen. Quando o João Batista vai falar com Jesus e fala de Herodes, eu estava lembrando. Que esse Herodes aí já é outro, tá? É o mais novo, filho. né? É o filho do Herodão, que teve 4 filhos. Teve 4 filhos, tá? É isso aí, né? Ele era muito forte, ele tinha esse contato muito forte com Roma também, conseguia muitos favores de Roma, se podemos falar assim. Né? Tinha uma vida, os judeus tinham uma vida mais tranquila. Né? Principalmente os cabeção lá, os que faziam as leis, né? Os doutores da lei. Os doutores, os fariseus, né? Eles falavam. Os fariseus, saduceus, escribas. Rapaziada todinha. Amigo. Vamos lá? Haroldo Dutra estava lá, tá? Haroldo Dutra estava lá, tá? Porque eu sou fofoqueiro, não. Torturado pelas apreensões constantes de sua nova vida, chegou a Cesareia, decidido a não se deter ali muito tempo. Entregou as cartas de Pedro, que o recomendavam aos amigos fiéis. Recebido com simpatia por todos,
não teve dificuldades em retomar o caminho da cidade natal. Sabe o que é que tá, Dirigindo-se Elisa? Essa aqui é torturado pelas apreensões constantes de sua nova vida. Aquela história do gato escaldado, né? Tem medo d'água, né? Só. É a nova vida, né? Tem que se fortalecer para encarar mesmo. Não vai ser mole, não vai ser mole, não. A nova vida dele. Tá, vamos lá. Dirigindo-se agora para o cenário da infância, sentia-se extremamente comovido com as mínimas recordações. Aqui, um acidente do caminho a sugerir cariciosas lembranças, ali um grupo de árvores envelhecidas a despertarem especial atenção. Várias vezes passou por caravanas de camelos que lhe faziam relembrar as iniciativas paternas. Tão intensa lhe fora a vida espiritual nos últimos anos, tão grandes as transformações que a vida do lar se lhe figurava um sonho bom, já muito desvanecido. Por meio de Alexandre, receber as primeiras notícias da casa. Lamentava a partida de sua mãe, justamente quando tinha maior necessidade da sua compreensão afetuosa, mas entregava a Jesus os seus cuidados, nesse particular. Do velho pai, não era razoável esperar um entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo de maneira integral, certo não aprovaria a sua conduta. Ele vai falar aqui, mas entregava a Jesus aos seus cuidados, nesse particular. A gente vai compreender algumas palavras de Jesus, né? Aquele que não odiar mais a seu pai, a sua mãe, quer dizer, odiar ele é aquela questão desse atrito familiar que pode ocorrer quando a pessoa realmente muda, né? Faz suas mudanças. Não falo somente dentro da religião, suas mudanças em diversos aspectos, né? Há essa dificuldade. E no caso dele aqui, né? Já falou, o pai fariseu mesmo arretado, aquele fariseu, né? 100% fariseu, né? Não tem conversa, não. Mas vamos lá, vamos ler mais um pouquinho, que a gente tem 5 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos embora. Atingiu as primeiras ruas de Tarso de alma opressa. As recordações sucediam-se ininterruptas, batendo a porta do lar paterno. Pela fisionomia indiferente dos servos, compreendeu como voltava transformado. Os 2 criados mais antigos não o reconheceram. Guardou silêncio e esperou. Ao fim de longa espera, o genitor foi recebê-lo. O velho Isaac, amparando-se ao cajado, nas adiantadas expressões do seu reumatismo pertinaz, não dissimulou um gesto largo de espanto. É que reconhecera de pronto o filho. Meu filho, disse com voz enérgica, procurando dominar a emoção. Será possível que os olhos me enganem? Saulo abraçou-o afetuosamente, dirigindo-se ambos para o interior. Isaac sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho com um olhar percussiente, interrogou em tom de censura. Será que estás mesmo curado? Olha só, para quem gostava dele, né, foi a desculpa, tá? Que o próprio Alexandre fala que fez isso, né? O Alexandre que colocou essa ideia lá no Sinédrio, né? Esse ex-amigo dele, né? Para que não houvesse perseguição contra ele, para pelo menos ajudá-lo durante um tempo, né? E pode estar doente, de alguma surtou, tá? E o pai dele, para ele, também chegou essa notícia, né? Era a única forma de aceitar aquela mudança total. Mas faz parte do negócio.
Vamos lá? Para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Sentia-se cansado, derrotado, desiludido. Necessitava de alento para recomeçar a existência em um idealismo maior, e até o pai reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, retrucou de maneira comovedora. Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me em vossas mãos. Reconhecendo a... Já que eu estava pensando, vamos voltar a semana que vem, e Isaac sentou-se e buscando penetrar o íntimo do filho, porque agora vai ter uma conversa, se a gente parar no meio, sem o início, a gente não vai compreender, né? Tá bom. Tá bom? Só que anota, não sei o que, de novo, minha caneta, eu boto a caneta aqui, ela tem perna aqui, essa caneta. Não é brincadeira, não. Meu Deus do céu. Eu queria tanto saber como essa caneta anda, mas ela anda. 296. Isaac. Lá no início da página. Tá, eu botei aqui. As dificuldades do pai, né? Ver os filhos, às vezes, querem tomar suas decisões, fazer as suas vidas da forma deles, né? E nós, pais, né? Nem sempre aprovamos, temos dificuldade. O tempo deles é outro, a vida deles é outra, né? Como disse o livro Profeta, né? O Khalil Gibran, né? Os vossos filhos não são vossos filhos, né? Eles são filhos da ânsia da vida. Exatamente. Vós sois o arco e eles as flechas. Qual o arco, né? Ia ficar gravado na mente de um pai, né? Hã? Essa frase precisava ficar gravada na mente de um pai, né? É um alerta. Dos pais, né, senhor Roberto? Dos pais, né? Os pais. Porque que interessante, até quem faz a pergunta para o Khalil Gibran foi uma senhora. Pergunta, mas profeta, e os nossos filhos, né? Então, é isso aí. A gente também, esse lance aqui também, essa austeridade que o seu Isaac tem aqui com o Saulo, né? É uma coisa para a gente observar também. Tá? O Emmanuel não coloca essa toa aí. Tudo é para a gente fazer uma avaliação, né? Uma autoavaliação e ver, será que eu não estou agindo igual? Ou pior, né? Igual ainda tá como bom. falam, né? É como falo, boa mãe é aquela que se torna desnecessária com o tempo, né? Essa é a boa mãe.